Meditando o Evangelho de hoje. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículo 27 ao 38. Aproximaram-se de Jesus alguns saduceus, os quais negam a ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a mulher para dar descendência ao irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a mulher. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de qual deles? Pois os 7 a tiveram por esposa. Jesus respondeu-lhes: Neste mundo, homens e mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos de participar do mundo futuro e da ressurreição dos mortos não se casam, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam também foi mostrado por Moisés na passagem da sarça ardente, quando chama o Senhor de Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ele é Deus, não de mortos, mas de vivos, pois todos vivem para Ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Por essa palavra, o Senhor perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ele é Deus, não de mortos, mas de vivos, pois todos vivem para Ele. Hoje, Jesus faz uma clara afirmação da ressurreição e da vida eterna. Os saduceus duvidavam, ou pior ainda, ridicularizavam a crença da vida eterna depois da morte, que pelo contrário era defendida pelos fariseus e também por nós. A pergunta que fazem os fariseus a Jesus: na ressurreição, ela será esposa de qual deles? Pois os 7 a tiveram por esposa. Lucas 20, 33 deixa entrever uma mentalidade jurídica de possessão, uma reivindicação do direito de propriedade sobre uma pessoa. Além disso, tenta enganar Jesus. Isso mostra um equívoco que existe ainda hoje: imaginar a vida eterna como uma prolongação depois da morte da existência terrena. O céu consistiria numa transposição das coisas bonitas das quais gozamos. Uma coisa é crer na vida eterna e outra, imaginar-se como será. O mistério que não está rodeado de respeito e discrição periga ser banalizado pela curiosidade e, finalmente, ridicularizado. A resposta de Jesus tem 2 partes. Na primeira, tenta que possam compreender que a instituição do matrimônio não tem razão de ser na outra vida. Os que forem julgados dignos de participar do mundo futuro e da ressurreição dos mortos não se casam. Lucas 20, 35. O que se perdura e alcança a sua máxima plenitude é tudo o que tenhamos semeado de amor autêntico, de amizade, de fraternidade, de justiça e verdade. O segundo momento da resposta deixa-nos 2 certezas. Ele é Deus, não de mortos, mas de vivos. Lucas 20, 38.
Confiar neste Deus quer dizer dar-nos conta que estamos feitos para a vida. E a vida consiste em estar com Ele constantemente, sempre. Além disso, todos vivem para Ele. Lucas 20:38. Deus é a fonte da vida. O crente, imerso em Deus pelo batismo, foi arrancado para sempre do domínio da morte. O amor se transforma em uma realidade cumprida se é incluído em um amor que proporcione realmente eternidade. Bento XVI. Pensamentos para o Evangelho de hoje. Quando Cristo morreu, teve de obedecer à lei do sepulcro ao ressuscitar. Pelo contrário, aboliu-a até tal ponto que deitou por terra a perpetuidade da morte e a transformou de eterno em temporal. São Leão Magno. Estamos numa viagem, numa peregrinação rumo à plenitude da vida. E é essa plenitude da vida que ilumina o nosso caminho. Francisco. Ser testemunha de Cristo é ser testemunha de sua ressurreição. Atos 1:22. É ter comido e bebido com Ele depois da sua ressurreição dos mortos. Atos 10:41. A esperança cristã na ressurreição é toda marcada pelos encontros com Cristo ressuscitado. Nós ressuscitaremos como Ele, com Ele e por Ele. Catecismo da Igreja Católica, número 995. Oremos. Senhor, dá-nos um coração novo, que saiba amar e perdoar, que saiba ser misericordioso, compreensivo, tolerante, manso e paciente. Socorre-nos, Santo Espírito, em nome de Jesus. Reveste-nos com teu poder, ó Deus, enche-nos de sabedoria divina e do entendimento das realidades espirituais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.